E aí, pessoal, tudo bem? Salve, salve! Começando mais uma semana e agora vamos estar desenvolvendo uma aula de geografia. Na aula passada, nós estudamos sobre os continentes, nós aprendemos e visualizamos quais são os tipos de continentes e hoje nós daremos continuidade no tema, mas agora nós vamos estudar assuntos mais específicos. Nós aprendemos o que são continentes, quais são os continentes, e agora nós vamos ver outros componentes que fazem parte dos continentes, que são as ilhas. Tanto que o tema da nossa aula hoje é os tipos de ilhas. Muitas vezes nós olhamos para uma formação de terra e pensamos assim, é uma ilha. Mas, ou melhor, entretanto, existem vários tipos de ilhas. E nós vamos aprender também que algumas ilhas surgem de forma diferente. Hoje, por exemplo, em um rio pode não ter uma ilha, talvez daqui a um mês pode ter uma ilha. No oceano, por exemplo, pode surgir uma ilha com o passar do tempo. Como nós temos ilhas que existem há milhares e milhares de anos, ou milhões de anos também. Então nós vamos tentar visualizar e entender características e quais são esses tipos de ilha. Beleza? Quero começar a aula dando uma definição de ilha. Quero pedir para vocês me acompanhar no texto, por favor. Segundo o texto, ilha é qualquer porção de terra emersa, cercada de água por todos os lados. Então, quando eu falo que é uma porção de terra emersa, que está acima do oceano. Então, ilha é qualquer porção de terras emersa, cercada de água por todos os lados. Essa é uma definição mais padrão, bem utilizada, ou muito utilizada. Só que vamos aprofundar nesta frase que nós acabamos de ler? Acompanhe comigo no texto. Com base nesse conceito, podemos entender de maneira equivocada que todas as terras emersas do planeta são ilhas. Então, se todas as terras emersas, cercadas por água por todos os lados, então quer dizer que os continentes que nós estudamos na aula passada são ilhas também? Ela nos passa esse conceito um tanto equivocado. Equivocado é errado. A gente usa a palavra equivocado para ficar mais bonito. Então, quando eu quero falar, tá errado o seu exercício. Poderia falar bem assim, tá equivocado, que é a mesma coisa. Continuando no texto, bem aqui, ó. No entanto, para separar o que é uma ilha do que é um continente, convencionou-se dizer que a Austrália é o menor de todos os continentes e que a Groenlândia é a maior ilha. Qualquer porção de terra cercada de água maior que a Austrália é considerado continente. Do mesmo modo, qualquer porção de terra cercada de água menor que a Groenlândia é uma ilha. Então, eu coloquei este mapa aqui, ó. E o que eu estou circulando aqui é a Austrália. Nós vimos na aula passada que a Austrália fica no continente Oceania. A Oceania é o menor continente que nós temos na Terra. Então, a Austrália, analisando assim, aparece uma grande ilha. No entanto, quando o texto fala em convencionou-se, a gente pode entender que grupos de geógrafos, países, pesquisadores tentou ajustar a maneira como é visto, ou a maneira como é identificado uma ilha de um continente. Então ficou definido que todas as porções de terra maior que a Austrália, né? Maior que a Austrália, que é essa aqui que estou fazendo um X. Tudo que é maior que a Austrália, toda porção de terra emersa maior que a Austrália é continente. Tudo que é menor que a Austrália, tudo que é menor que a Austrália é o quê?
ilha. Aqui no texto ele vai dizer a Groenlândia, né? E é a Groenlândia. Porque depois da Austrália, a outra porção de terra menor que a Austrália, menor, é a Groenlândia. Então tudo que é menor que a Groenlândia é ilha. Porque a Groenlândia é a maior ilha do mundo. Depois da porção de terra Groenlândia vem a Austrália. A Austrália é um país que faz parte de um continente. Então, relembrando e redizendo, todas as terras emersas, maior que a Austrália é continente. Tudo que é menor que a Austrália é ilha, ok? Existem o quê? Milhares, talvez milhões de ilhas que cabem na classificação citada. Para fins didáticos e de pesquisa, vamos categorizar as ilhas em relação à sua origem e localização. Então, pessoal, o texto ele vai dizer que pode existir milhares a milhões de ilhas. Existem ilhas que não estão catalogadas. Existem ilhas que as pessoas sequer sabem que existem. Principalmente as ilhas que nós encontramos nas redes hídricas, nos rios, principalmente. É muito difícil catalogar as ilhas de um rio. Vamos seguir com a aula? Quero começar agora falando dos tipos de ilhas. O primeiro tipo de ilha que eu quero mostrar para vocês são as ilhas vulcânicas, que é as ilhas que nascem através das formações dos vulcões. Essas ilhas elas surgem no oceano, embaixo do oceano, na água, o que nós chamamos de assoalho. Acompanhe comigo no texto. As ilhas vulcânicas têm sua origem na consolidação do magma. O magma, conforme eu tinha falado em algumas aulas anteriores, mas eu vou relembrar, o magma é uma rocha derretida. Aquela lava que sai do vulcão é o magma. As ilhas vulcânicas têm origem na consolidação, na solidificação do magma no assoalho do oceano. Vulcões marinhos entram em erupção e expelem por milhares de anos e de maneira contínua considerável quantidade de lava, que vai se acumulando até alcançar a superfície, formando assim as ilhas. Então aqui, por exemplo, ó, é o magma derretido. Quando o magma, aqui é o assoalho, ó, esse aqui é o assoalho. Quando o magma é expelido pelo vulcão, aqui embaixo do oceano, o magma em contato com a água do oceano, o magma esfria, ele vira rocha, ele se solidifica. Então esse magma, quando ele sai, fica aqui acumulando, ó, nas laterais, fica acumulando. E é contínuo isso, tem que ser contínuo, né? Tem que ser contínuo. Fica acumulando, acumulando, com o passar dos tempos, dos anos, né? Isso vai depender da profundidade. Talvez o oceano é muito profundo, até a ilha surgir na superfície do oceano, isso pode levar centenas a milhares de anos, dependendo também da quantidade de magma que o vulcão expele. Então essa acumulação aqui, ó, de rocha já solidificada do magma, né? Com o passar dos anos, ó, ele emerge aqui em cima, ó, do oceano. Esse é um exemplo, ó. Talvez há centenas ou milhares de anos, esse vulcão aqui estava debaixo do oceano, né? Debaixo do oceano lá, mas com a intensa atividade vulcânica, ele surgiu, porque estava expelindo magma, a lava estava saindo, o magma se solidificava, tanto que esse vulcão aqui, ó, se vocês olharem, ó, ele ainda está ativo, olha ele soltando aqui ainda tem um magma ainda sendo expelido, né? Então, provavelmente, esse magma aqui, dependendo da intensidade do vulcão, em alguns momentos, vai escorrer aqui, ó, vai chegar até o mar, vai cair lá nas profundezas, vai acumulando e vai aumentando a extensão da ilha. Certo? Continuando. Agora nós temos as ilhas continentais. Acompanhe comigo o texto, por favor. As ilhas continentais formam-se, em geral, quando a parte que faz parte
a ligação com o continente é erodida e fica submersa. É como se o braço que ligava a ilha ao continente se desprendesse, formando um ponto isolado. Além do processo de erosão, movimentações tectônicas também podem formar ilhas continentais. Então vamos supor o seguinte, ó. Aqui nós temos essa foto aqui, ó. A gente percebe que aqui parece uma ilha, né? Mas não é uma ilha, porque ela ainda está ligado com o continente. Esse aqui é o continente, ó. Ele está ligado com o continente. Entretanto, aqui, ó, a gente pode perceber que uma parte uma porção de terra se desprendeu do continente. A partir do momento que uma porção de terra se desprende do continente, nós chamamos a ilha que se desprendeu de ilha continental. Essa porção de terra fazia parte de um continente. A partir do momento que que se desprende, que rompe essa ligação entre uma porção de terra e o continente, a porção de terra que se desprendeu do continente se torna o quê? Uma ilha continental. Esse é um exemplo de ilha continental. Aqui, ó, outra ilha continental. Pode-se dizer que pode-se dizer aqui que há centenas ou até milhares de anos, essa porção de terra que eu acabei de circular aqui estava ligada ao continente aqui, ó. Mas por algum motivo, talvez pela força do oceano, pela força da maré, das ondas, erosão, ou então pelo movimento das placas tectônicas, ou por algum terremoto, essa porção de terra se desprendeu do continente, ela passa a se chamar de ilha continental. Então, grande parte das ilhas que são próximos das praias, né, próximo do continente, nós chamamos de ilhas continentais. E agora vamos para as ilhas fluviais. As ilhas fluviais são mais fáceis de nós vermos, né, de nós observarmos. Porque onde nós moramos aqui em Rondônia não temos oceano, não temos mar. Então é mais fácil de nós encontrarmos ilhas fluviais do que ilhas oceânicas. Acompanhe comigo a leitura do texto. As ilhas fluviais, como o nome sugere, são aquelas formadas em um curso d'água, um rio, um córrego e até um riacho, ou na confluência dos dois ou mais rios. Existem também as ilhas classificadas como fluviomarinhas. Nestas, um dos seus lados é banhado pela água de um rio e do outro lado pela água do mar. É o caso da ilha de Marajó, no extremo norte do Brasil. Ali no estado do Pará, nós temos a ilha de Marajó. Deveria ter colocado uma imagem aqui. Mas vocês podem pesquisar lá na internet, vocês acessem a internet. Lá no Google, coloca Ilha de Marajó. Vocês vão perceber que parte da ilha de Marajó tem ligação com o mar e parte da ilha tem ligação com o rio, né? Com o rio, né? Água doce. E essas ilhas fluviais, elas podem surgir aí, ó, no rio, no córrego, no riacho ou no conjunto. Tem muitos córregos que desaguam nos rios. Então a gente observa ali a formação de ilhas. Aqui nós temos alguns exemplos, ó. Temos um rio aqui, ó. Nós temos uma ilha. Temos aqui o que nós chamamos muitas vezes de banco de areia, né? Mas são ilhas. Olha só o tanto de ilha, ó. São ilhas. No entanto, quando vocês virem essas formações, né? Essas terras emersas aqui nos rios, vocês já saberão que são ilhas fluviais. Ilhas fluviais. E agora vamos para as ilhas lacustres. Em outras palavras, são as ilhas que surgem em lagos. Olha o que o texto vai dizer. As ilhas formadas em lagos ou lagoas, as chamadas ilhas lacustres, possuem geralmente uma formação distinta dos outros tipos de ilha, pois surgem pela deposição de sedimentos no leito do lago. Então o que acontece? Muitas vezes um rio, um córrego fica jogando sedimento. Sedimento é aquela terrinha, e quando chove, a gente vê assim no meio-fio, a água da chuva carregando, você não vê que a água da chuva ela não vai estar transparente, não. Ela vai estar uma cor mais da cor da terra, né? Do solo.
Aí você pega assim, fica olhando bem detalhadamente, você vê um monte de grãozinho assim, de solo, de terra, que todo mundo diz, né? Na verdade, terra nós chamamos de solo. Aí, essa água carregando esse solo, esse sedimento, vai parar em regiões mais baixas. Por exemplo, nessa região aqui, ó, muitos córregos vão parar aqui, nos lagos, certo? Então, o que que acontece? Esse sedimento vai acumulando. Ele vai acumular em um certo lugar. E com o passar do tempo, dos anos, esse sedimento vai emergir. Claro, porque está ali centenas de anos recebendo sedimento, uma hora em algum ponto ali do lago vai emergir uma ilha. Nós temos o caso aqui desse exemplo aqui. Temos outro exemplo. Isso aqui é uma imagem de satélite, onde nós temos um lago, e bem no meio do lago aqui praticamente, né, temos uma ilha maior. Dá para ver uma ilha um pouquinho menor aqui, ó. Viram? Belezinha? Vamos continuar. Agora nós temos as ilhas de coral ou ilhas de corais. As ilhas coralíneas também podem ser ditas assim, como o próprio nome indica, são formadas por recifes de corais. É um tipo de formação menos comum, então é difícil da gente encontrar essas ilhas de corais. Seu desenvolvimento ocorre quando os recifes de corais fixam-se sobre a rocha submersa. Então, nós temos aqui, em algum período do tempo histórico da geologia, vocês não precisam entender o termo geologia agora, havia uma formação de rocha, havia rochas aqui, e corais começaram a surgir aqui, né? Nessas formações de rocha. Seu desenvolvimento ocorre quando recifes de corais fixam-se sobre as rochas submersas. Nessas rochas, os corais depositam os seus esqueletos e dão origem às chamadas de rochas coralíneas. Então, quando nós vemos essa paisagem aqui, nós a chamamos de rochas coralíneas. São elas que formam os recifes e também as ilhas, de forma circular, conhecida como os atóis. Então, os atóis, quando vocês virem uma ilha assim, e de forma circular, talvez com um lago do meio, parecendo um anel assim, igual tá mostrando aqui, ó, nós a chamamos na geografia de atóis. É sempre, quase sempre nesses atóis que nós vamos encontrar essas ilhas de corais ou ilhas coralíneas. E agora, já ainda aqui para o final, nós temos as ilhas artificiais. O homem desenvolveu tecnologia a fim de quê? De poder produzir a sua própria ilha. Então, existem alguns países que têm tecnologia e recurso financeiro, porque é muito caro, para construir suas ilhas. Olha o que o texto vai dizer. Em países com alta concentração de pessoas e escassez de espaço para a construção de determinados equipamentos urbanos ou industriais, ou seja, em países onde o seu território é muito pequeno, né? Tem muita gente, pouco espaço para muita gente. É um exemplo. Se vocês colocarem lá no YouTube ou então no Google, coloquem lá Hong Kong. Hong Kong é uma cidade da China, uma cidade muito densa de pessoas. Tem muita gente vivendo em pouco espaço. Eles construíram, alguns anos atrás, um aeroporto. Eles tinham um aeroporto de Kai Tak, que foi construído na cidade de Hong Kong, só que o aeroporto era muito perigoso, porque em volta de Hong Kong tinha muitas montanhas, poderia acontecer muitos acidentes. Então eles precisavam de um novo aeroporto. O que eles fizeram? Construíram uma ilha artificial e construiu o aeroporto nessa ilha artificial. Vocês podem pesquisar lá, coloquem lá, Hong Kong, né? Coloca-se muita população, muita gente. Quando vocês pesquisarem assim, vai aparecer lá as características, como que é a vida dessas pessoas em Hong Kong. Tem pessoas que a casa dela é menor que o meu quarto, pode ser menor que o quarto de vocês. A casa, cozinha, banheiro, o quarto é menor, assim, bem pequenininho, né? 5 por 5 metros existem casas lá. E muitas pessoas que moram assim são solteiros, né? Mas tem famílias que moram em espaços minúsculos, porque
pouco espaço territorial e muita gente. Continuando aqui no texto. A opção encontrada tem sido o quê? Avançar sobre o mar. Para isso, em alguns lugares do mundo foram construídas ilhas artificiais, especialmente para a construção de aeroportos. Não é só para a construção de aeroportos, né? Mas temos alguns exemplos. Por exemplo, que a China tem construído muitas ilhas artificiais ali no Oceano Índico, ou na região que eles chamam de Mar da China, ou assim, no encontro ali do Oceano Índico com o Oceano Pacífico. Na próxima aula nós vamos estudar sobre os oceanos, mas eu fiz uma introdução na aula passada sobre os continentes. A China tem construído muitas ilhas artificiais, mas por segurança militar. Vocês podem pesquisar na internet também. Ilhas artificiais da China. Pesquisem lá. Pode ser no YouTube ou pode ser no Google, normal. Coloquem lá, ilhas artificiais da China. Vocês vão ver que tem muitas ilhas artificiais chinesas. E elas são construídas assim. Chegam embarcações, navios na verdade, né? Navios carregados de solo, algum solo específico, né? Ele fica depositando o solo numa determinada área até que ele fique submerso. Aí vem outro navio, vai jogando ali na lateral, até formar a ilha. Olha o exemplo de uma ilha artificial, ó. Se eu não me engano, mas eu acho que eu me engano, essa aqui é uma foto de Hong Kong. Certo? Ó, esse aqui é o aeroporto, ó. Não tinha, até uns anos atrás, não tinha nada ali. Era só o mar, na verdade, né? Construíram uma ilha no lugar. Então, pessoal, vocês viram que existem vários tipos de ilha e as ilhas elas surgem de formas diferentes. Então, acho que agora vocês conseguem visualizar e diferenciar os tipos de ilhas, não é verdade? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma informação desta aula, vocês entrem em contato com o professor Danilo. Eu gostaria de ser bem mais desenvolver uma aula mais detalhada, com mais informações, só que tem a questão do tempo aqui da gravação, né? Senão fica muito difícil para converter o slide em vídeo e subir para o YouTube. Leva-se muito tempo, fica muito pesado o arquivo. Mas sim, se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com o professor. Vocês sabem que eu estou à disposição, estou aqui para ajudar. O WhatsApp às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo, né? Porque quando eu não respondo, ou eu estou assim gravando aula, preparando o conteúdo, ou atendendo o aluno. Mas eu respondo, beleza? Obrigado por vocês terem ficado até aqui e Feliz Natal e até a próxima.